Seja bem-vindo a mais uma aula, nona aula do Circuito de Venda MyCooks. Vamos agora para o passo a passo da venda. Eu começo com abertura de venda. Preste atenção, vendedor MyCooks, que agora é a hora, hein? É a hora de colocar em prática na sua escola dinâmica, que é o seu PDV, seu ponto de venda, tudo aquilo que a gente está falando aqui. Abertura de venda, tudo começa na abertura de venda. A abertura de vendas dará o tom de toda a sua conversa com o cliente. Um relacionamento pessoal é muito mais eficaz que o relacionamento convencional, vendedor versus cliente. Ou seja, algo que não tem nada a ver com o produto, um bom dia, tá quente, enfim, qualquer coisa do tipo. Bate-papo é o segredo. Conversar um pouco, deixar o cliente à vontade e vencer a resistência inicial, que é natural, tá? Então é necessário que eu faça essa abertura de venda para que eu quebre um pouquinho essa resistência. Há 3 regras a serem seguidas na abertura de vendas. Primeira, as linhas de abertura não devem ter nada a ver com o negócio. Ou seja, você puxa qualquer tipo de assunto, mas não fala sobre o produto a princípio. A pessoa parou ali, está olhando os cookies, por exemplo, você não vai falar, você gosta de qual? Ou qual você vai levar hoje? Não. A princípio, você não faz isso. Você puxa qualquer outro tipo de assunto. Vou dar um exemplo aqui de uma vendedora de um dos pontos de vendas aqui de Campo Grande de MyCooks. A gente estava conversando e ela falou que chegou um cliente com a camisa do Flamengo. E ela sabia que um dia anterior o Flamengo tinha ganhado um jogo, enfim. E aí ela comentou, parabéns, seu time tá bem, tá. É exatamente isso. Ela puxou um assunto que não tem nada a ver com o produto, com o negócio. Segundo, as linhas de abertura devem ser perguntas para estimular uma conversa. Eu vou perguntar, olá, tudo bem? A pessoa olha para mim e aí eu estimulei esse bate-papo. 3. As linhas de abertura devem ser exclusivas e criativas. Eu estou te intimando a ser criativo, que é um recurso interno mais poderoso do ser humano, a criatividade. É necessário que você entenda que cada cliente você vai criar um relacionamento tal, mas não pode ser algo robotizado, senão o dia inteiro você vai falar a mesma coisa. Oi, tudo bem? Tá calor lá fora, e pro outro também, e isso não é legal porque não é natural. Então seja criativo. Em cada cliente tem realmente uma linha de abertura exclusiva. Vamos para a próxima, abertura de sondagem. Até aí você só fez a abertura, né? Você só entrou ali na abertura de vendas e agora você vai sondar o seu cliente, né? Como que você faz isso? Algumas perguntas devem ser colocadas do tipo, qual é o seu nome? Você conhece a loja? Você conhece os produtos? Sabe das promoções? Então até tem algumas coisas sobre QR Code, né? Que a gente pode utilizar nessa sondagem. O vendedor muitas vezes dispensa a sondagem e vai direto à demonstração. Isso pode ser arriscado, às vezes sem informação, mostramos vários produtos até descobrirmos o que realmente o cliente quer. E não é todo cliente que gosta disso, tá? Vamos dar um exemplo sobre loja de calçados, por exemplo. Vamos sair um pouco do nosso mundo e você, como consumidor, tenta lembrar algum momento que você chegou num lugar querendo determinado produto e você pediu, essa pessoa não te sondou direito e ela traz um monte de outras coisas que você não quer. Isso acaba sendo um pouco chato. A sondagem tem como objetivos determinar os desejos, vontades e necessidades do seu cliente. Você ouve, você sonda e começa a entender os desejos, as vontades e as necessidades do seu cliente. O que mais? Desenvolver a confiança do cliente no vendedor. Eu falei um pouquinho lá atrás, vou tornar a dizer. Você fala para quem você confia. Então, se eu consigo aí sondar, ouvir o meu cliente, ele começa a confiar em mim e descobrir as razões que levam o cliente a querer determinado item. Gente, sondagem é isso, determinar desejos, vontades e necessidades, desenvolver confiança do cliente no vendedor, descobrir as razões que levaram o cliente a querer determinados itens. Quanto mais informações você obter do cliente e o uso que ele dará à mercadoria, melhor será a sua posição para sugerir itens adicionais. Esse é realmente a missão do vendedor, oferecer itens adicionais. E na demonstração, existe 2 objetivos principais, né, nessa demonstração. Estabelecer na mente do cliente o valor do produto, quando você demonstra de forma correta, tem que ser um encantamento. Você tem que pegar como se fosse ouro esse produto para demonstrar para o seu cliente. Existem formas displicentes de você mostrar um produto, né, de qualquer jeito. Então, faça daquele momento realmente um momento
encantador. 2. Desenvolver no cliente o desejo de posse, né? Você starta nele esse gatilho. Então ele já acha que o produto é dele mesmo antes de comprar. Para isso serve a demonstração. Vamos lá então para oferecendo adicionais. Aliás, essa é a real missão de um vendedor, de alguém que faz oferta, né? A pessoa vem e pede 2 cookies, por exemplo, e eu começo a minha técnica. Número 1, a pergunta. Depois que ele pediu os 2 cookies, que eu criei aquele relacionamento, aquela experiência, eu olho para ele e pergunto, que tal? 2, o item, um recheio. E aí a gente pode oferecer o doce de leite, né? O creme de avelã, sorvete. 3, o realce, para transformar seus 2 cookies em um sanduba, em um sandubão. 4, tem que ter, para que você tenha, de fato, proporcione uma nova experiência para você, uma explosão de sabores. E o 5, nos seus 2 cookies. Essa então é a técnica de oferecer adicionais. Há 2 resultados possíveis para a pergunta do fechamento experimental. Primeira, o cliente levar tanto o item principal quanto os adicionais. Nossa, que ótimo! Eu aceito. 2, o cliente levar somente o item principal. Mas antes do 2, eu quero dizer uma coisa para vocês. E se ele aceitar a tua proposta? E se ele entrar nessa técnica tua e aceitar? O que você deve fazer? Oferecer de novo. Tenho N coisas para acrescentar aí. N produtos. Então assim, oferece uma soda. Oferece mais. O cliente vai chegar na situação de falar assim para você, não, só isso, muito obrigado. Aí você já adicionou coisas, né? Enquanto ele não te der a negativa, continua oferecendo. Não tenha medo de oferecer. Essa é a nossa missão. Então ele aceitou transformar os 2 cookies dele num sandubão. E aí eu não paro. Eu continuo, que tal? Isso, para isso, aí você segue a técnica lá, tá bom? Essa foi a nossa 9ª aula e aí agora a gente vai para finalizar esse ciclo fantástico de vendas MyCooks para a última aula.